Nessa aula você vai descobrir como é simples e fácil fazer uma arte impactante, atrativa, utilizando apenas 3 elementos. Se você não me conhece, eu sou a Letícia Espínola. E eu sou o Vinícius Avanzi e nós somos o feed mais incrível do mundo. É isso mesmo. Essa arte aqui, ela é um coringa, é uma carta na manga que você tem para utilizar independente do nicho, independente do mercado e principalmente quando você quer fazer algo, mas você tem pouco tempo, você precisa de algo muito legal, muito impactante, muito criativo, mas tem pouco tempo. Então, isso que a gente vai te ensinar agora vai suprir essa necessidade e você vai gostar muito do resultado final. Beleza? Olha só, essa é a nossa primeira arte original aí, a gente fez para um estabelecimento, um bar, um restaurante, oferecendo um drink, né? Experimente Lagoa Azul. Essa imagem, ela é composta por 3 elementos, acredite você ou não, tá? E para você não falar, ai, mas nicho de bebida, eu não trabalho com esse nicho, aí fica difícil eu pensar numa arte para outros nichos. Fica tranquila que a gente trouxe aqui outros modelos seguindo a mesma estratégia, tá? A mesma técnica. A partir do momento que você dominar a técnica, você vai conseguir fazer para qualquer nicho, tá? Aí a gente trouxe para revendedoras, né? Lançamento de batom. Então ali em cima tá escrito lançamento, vermelhão. Pegamos o nome aí de um batom de uma marca muito conhecida. Não vou citar o nome aqui porque não tô fazendo publicidade, né? Mas pegamos o nome de um batom aí bonitão também. Trouxemos também para o nicho pet, muitas pessoas pedem pra gente artes para o nicho pet, e olha só que legal, venha para Animal Pet, então um dog aí bonitão, o nome do local, né? E também trouxemos para um profissional liberal, né? Então, no caso, ele é um cirurgião dentista, ele também teve a arte ali para divulgar o serviço dele, o trabalho dele, tá? Bom, bora ali em cima então que a gente vai replicar, a gente vai refazer essa arte da Lagoa Azul. E como eu falei, foram utilizados apenas 3 elementos. Um fundo, uma imagem principal e uma caixa de texto. Na verdade, a caixa de texto a gente acabou duplicando, mas esses são os 3 elementos principais desse design. Lembrando que, tá, a gente já criou um template dessa mesma arte aqui que você consegue acessar ela no nosso perfil oficial do Canva e a gente vai deixar esse link desse template disponível aqui na descrição do vídeo, beleza? E se você entrar ali no nosso perfil, você vai encontrar, ó, não só esse template da Lagoa Azul, mas tem de suco de laranja, tem de mojito, tem de o sabor do verão. Então tem outros templates aí para você se inspirar nas suas criações. O link vai estar na descrição desse vídeo. Então depois corre xeretar nosso perfil que eu tenho certeza que você vai amar, porque tem templates para vários nichos diferentes. Bora lá! Bom, vamos lá então. A gente fez esse post no formato quadrado, tá? 1080 por 1080, formato de post para Instagram, porque seria uma publicação que o estabelecimento iria fazer no Instagram. Mas você pode adaptar, fazer no formato de story, fazer um vídeo se você quiser. Como a gente falou, basta você dominar a técnica e depois você vai acrescentando o que você quer. O importante é você ter uma arte impactante desse jeito com 3 elementos. Bom, primeiro de tudo, tá? Você saber o nicho que você vai criar. Quando a gente foi criar essa arte, a gente já sabia que a gente ia trabalhar com um nicho de bebidas, de drinks. Então a gente foi lá na nossa parte de fotos do Canva, tá? E procuramos por bebidas, drinks, e vão aparecer várias opções, tá? Se você não tem o Canva Pro, você acaba ficando mais limitado. Mas aí você pode encontrar essas imagens em outros bancos de imagens gratuitos, fazer o download e trazer para dentro do Canva. Quando a gente digita bebida, as primeiras imagens que aparecem ali, elas são bem bonitas, mas a gente sempre fala, rola para baixo, vai procurando, porque você sempre encontra mais coisas conforme você vai rolando aí essa partezinha. Porém, aquele drink azul, ele já estava ali em uma das primeiras posições, a gente achou a cor dele muito bonita, e um detalhe muito legal, que se você olhar na primeira arte, você vai perceber que o limão ali e o copo, eles são meio vazados, tá vendo? Eles são meio transparentes. Então, a frase que tá atrás do copo, dá para ler com o copo na frente. Então, eu achei isso muito interessante, tá? Então, esse é o nosso primeiro elemento, tá? Que é a nossa imagem principal. É isso aí, imagem principal já escolhida. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar a gente vai usar os outros 2 elementos que a gente precisa aqui, que são os textos. Se você reparar, a gente utilizou um texto mais legível no fundo, com uma certa transparência,
tá? E depois na frente também tem um outro texto. A gente fez, se você reparar, a gente fez um sanduíche aí, né? Texto atrás, objeto principal no meio, que é a foto do drink, e texto na frente. E para não ficar sobrando espaço na parte superior e na parte inferior, a gente complementou, né? Então, no caso, experimente, para a pessoa experimentar essa bebida, né? No caso, a Lagoa Azul. E lá embaixo a gente colocou o arroba do Instagram do estabelecimento. Poderia colocar o site, poderia colocar o número de telefone, aí vai da estratégia que você quer utilizar, mas a gente colocou o arroba do Instagram. Então vamos começar escrevendo Lagoa Azul lá no fundo. Se eu não me engano, a fonte que a gente utilizou naquele Lagoa Azul foi a Bebas Nui. É isso aí. Porque ela é uma fonte que ela é espessa, ou seja, ela é um pouco negrito, mas não é muito. E ela é uma fonte mais comprida, então fica bem bacana, tá? Qual foi o processo aí? Aumenta um pouquinho o tamanho desse Lagoa Azul, tá? Pode deixar ali em 140, 150. Tudo vai depender da imagem principal que você está utilizando. Tem que ficar de acordo com a imagem principal. E agora, em cima da sua imagem principal, você vai posicionar esse texto. Agora é questão de duplicar, tá? Duplica esse texto. Aliás, vamos fazer a configuração para a gente não ter que fazer depois um por um. O texto está em cima, o que a gente vai fazer? Aplicar o efeito vazado. Então, com o texto selecionado, clique em efeito, coloca o efeito vazado ali, tá? E a espessura vai depender do estilo de arte que você tá fazendo. Como essa arte era uma arte mais minimalista, uma coisa mais fina, sofisticada, mais fina, a gente deixou a espessura bem fininha, lá em torno dos 2%. Mas fica a sua escolha. Agora sim, colocamos o texto vazado, agora a gente vai duplicar esse texto, tá? E a gente vai posicionando até que ele cubra a nossa imagem principal por completo. O Canva é inteligente, ele já entendeu que a gente quer posicionar um embaixo do outro, então automaticamente ele já está fazendo isso e ele já está deixando a posição desses textos equidistante, ou seja, a distância entre um texto e o outro é a mesma, tá? Se eu selecionar todos eles e vir aqui em posição, olha só, o equidistante nem tá para selecionar aqui, por quê? Porque ele já colocou, deixou equidistante. Agora, o que a gente vai fazer? Agrupa todo mundo, diminui a transparência, tá? Sempre olhando o fundo, porque você tem que ver como que vai ficar legível no fundo, tá? Então pode diminuir aí, ó, tá vendo que ainda tá bem forte, a gente quer deixar bem uma marca d'água, ó, assim tá legal. E agora, posição para trás, a gente quer que vá para trás do copo. Mas como eu falei, esse copo eu achei bem interessante, que ele é meio transparente, então mesmo assim dá uma sensação que o texto tá dentro do copo, eu achei que ficou super legal. E agora é questão de ajuste, tá? Então com esse texto selecionado e agrupado, você pode ir ali em posição e verificar se ele tá ao centro e se ele tá no meio, para ficar bem no meio do design, ó. Tá vendo? E agora a gente sobe o nosso copo também um pouquinho. Deixando a base do copo ali na nossa última palavra, tá vendo? Nossa última frase, Lagoa Azul, e o canudinho saindo para dar essa sensação 3D. Beleza, já fizemos ali o nosso pão de baixo, né? Como o Vini falou do sanduíche. Agora, a gente vai utilizar uma outra fonte, tá? Para escrever o nome do drink na frente do copo do drink, da nossa imagem principal. E como a gente falou, a ideia era um post mais minimalista, tá? Uma ideia mais sofisticada. Se a gente escreve o Lagoa Azul na mesma fonte que a gente escreveu no fundo, fica muito confuso de ler, tá vendo? Porque é a mesma fonte, é o mesmo modelo, então acaba confundindo a pessoa que tá vendo o seu post. E aí, nesse caso, a gente decidiu utilizar uma fonte mais manuscrita. E a gente utilizou a fonte Playlist Script, tá? Que é uma fonte gratuita. Tanto a Bebas Nui quanto a Playlist Script, elas são fontes gratuitas. Ela tá assim porque a gente escreveu em letra maiúscula, mas não faça isso, não escreva em letra maiúscula, tá? Ó, Lagoa, deixa eu já clicar aqui. Se ela estiver escrevendo em maiúsculo, vem nos 3 pontinhos e desativa. Desativa, olha só. Então a gente quer o L maiúsculo, Lagoa Azul. Olha só, pode posicionar um pouquinho para baixo, acho que tá muito grande. Aí, pode posicionar aí no centro. E olha só que legal que fica esse efeito, né? Ele fica super bacana na hora que você coloca uma transparência no fundo com a mesma palavra que tá na frente da sua imagem principal. Já tá com uma outra cara. Já tá com uma outra cara. Agora vamos escrever os textos complementares, né? Que é o da parte superior e da parte inferior. Eu não me recordo qual fonte que foi utilizada. Vou pedir pro Vini olhar aí. Josephine Sans também é uma fonte gratuita, tá? O Vini vai confirmar aí, mas também é uma fonte gratuita. E se você perceber aqui nas fontes que a gente está utilizando, né? A Bebas Nui, a Playlist Script, essa Josephine Sans é a fonte com o traço mais
fino, a gente fez isso justamente porque eram os textos complementares e a gente não queria que ficasse muito pesado, com muito negrito, tá? Então, o Vini vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aí. Experimente. E lá embaixo, o arroba do Instagram. Vou duplicar, vou usar a mesma fonte, só que no tamanho minúsculo, tá? Muito importante, tá? Se você perceber, eu vou até pedir depois pro... Acho que você escreveu errado. O grande e o site. Se você perceber, vou pedir pro Vini diminuir também, ó, deixou pequenininho. E se o Vini vier aqui em arquivo e colocar mostrar margens, você vai ver que o nosso texto ali do Lagoa Azul, ele tá exatamente dentro da margem, tá? O do Instagram, ele não precisa necessariamente ficar dentro da margem porque é um detalhe final, mas o texto principal é importante. Inclusive, se você quiser selecionar todo mundo ali, o fundo, a imagem principal e o Lagoa Azul da frente, acho que você selecionou o experimente também. Você pode aumentar e deixar ele chegando certinho na borda para ficar bem grandão, tá? Na borda de baixo, no caso. Aí, ó. Tá vendo? Traz ao centro e aí ele fica bem bonitão, tá vendo? Ó, já dá um tchan. É importante estar dentro da margem, porque dependendo do dispositivo que a pessoa está acessando, pode ser que corte as laterais. Então, sempre verifique do texto principal estar dentro da margem. Lembrando que a margem não aparece quando você baixar, tá bom? Exatamente. É só para referência aí na hora de criar. E agora, tá faltando o nosso fundo, né? Então, a gente já colocou a nossa imagem principal, já colocamos o nosso texto, e agora tá faltando a imagem de fundo. Para encontrar essa imagem de fundo, a gente foi na parte de fotos, tá? E uma forma que a gente gosta bastante de procurar é por azul degradê, azul background, azul gradiente. Então, dependendo do tipo de fundo que você quiser utilizar, essas palavras-chave nas buscas, né? Gradiente, background, degradê, elas são bem bacanas. Vão ter várias imagens aí, eu não me recordo com exatidão quais desses planos de fundo azul que a gente utilizou, mas eu vi que tem um ali em cima que ele tem até um efeito blur. Quer ver? Sobe mais um pouquinho. Mas tá lá em cima, um dos primeiros. Aqui, ó, esse azul, ele tem até um efeito blur que ele vai direcionar o olho das pessoas, tá vendo? Bem ali na bebida. Nossa, ficou show. O que a gente pode fazer? Diminui um pouco a transparência, ele tá puxando o tom de preto que tá no fundo, tá? Mas o que a gente pode fazer? Vai ali na cor preta do fundo e coloca o tom de azul marinho, tá? Ele já tá aqui, ele já tá pegando o próprio tom da nossa imagem. Se a gente vir aqui em cores presentes da foto, ele mostra os tons da imagem e a gente pode pôr um tom de azul aí que dê contraste, tá? Nesse azul mais forte? Tá nesse azul mais forte. Aqui. Show! Nossa, e olha só que legal. Se o Vini né? aumentar a tela aí, você vai ver uma arte impactante, totalmente atrativa, né? Na hora que a pessoa bate o olho nesse azulzão, dá vontade de beber! E utilizando apenas 3 elementos. Um fundo, uma imagem principal e caixas de texto. E como a gente mostrou no começo da aula, tem para outros nichos também. Então, para quem trabalha aí com revendendo produtos, então você poderia colocar um perfume ali no meio. Se você trabalha numa loja de roupa, você poderia colocar uma peça de roupa. Então, tem para animais também, que a gente fez do nicho pet, profissionais liberais. Então, fica aí a dica. Agora você já sabe como fazer uma arte impactante e criativa utilizando a técnica do feed mais incrível do mundo. E se você assistiu esse vídeo até agora, né, eu nem preciso dizer, mas eu vou dizer, deixa o seu like. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, porque aqui o conteúdo é sensacional, o conteúdo é criativo, ele vem fresquinho das nossas cabeças aqui para você, beleza? Não se esqueça também de ativar as notificações para sempre que sair um vídeo você ser notificado e não perder nenhum conteúdo. E comenta aqui o que você achou, gostou dessa arte utilizando apenas 3 elementos? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!